Bom dia, colegas. Vamos lá para mais uma aula, né? Pessoal do oitavo ano. Então, o assunto de hoje é volume do bloco retangular, né? Então, após visitar o aquário, né, e admirar as centenas, né, de espécies de animais, Juliano quer comprar um aquário para criar peixe, né, de certa espécie. Ele pesquisou e descobriu que um aquário para abrigar esses peixes tem de ter, no mínimo, a capacidade para 8 litros de água. O aquário representado ao lado, que possui formato de bloco retangular e tem as medidas internas indicadas, né, poderia abrigar esses peixes. Então, para responder essa questão, temos aí de recordar inicialmente como podemos calcular o volume de um bloco retangular. Então, o que é que acontece? As dimensões do aquário são esse. Então, será se esse aquário tem a capacidade para armazenar os 8 litros de água, né, para ele criar esses peixes? Então, para que nós possamos, né, descobrir isso, nós precisamos calcular o volume, né, desse aquário, que é no formato de um bloco retangular. Então, inicialmente, nós temos aqui que para calcularmos o volume do bloco retangular, multiplicamos as medidas das três dimensões: comprimento, largura e altura, ou seja, comprimento, largura e altura, ok? Então, como o cubo é um caso particular de bloco retangular em arestas, em que as arestas têm medidas iguais, calculamos no seu volume de mesma maneira, ou seja, olha só, o volume, ele é o cubo, ele é um bloco retangular, né, que tem, né, uma específica propriedade diferente do bloco retangular. Então, também, semelhante, nós calculamos a mesma coisa, A vezes A e vezes A. E por que A vezes A vezes A? Porque A, essa medida é essa mesma e essa é as mesmas, ou seja, as dimensões são todas iguais. Se aqui for 10, todas serão 10. Por isso, nós temos aqui que a área, né, a área do volume, né, do bloco, nós temos que ser calculado justamente por esta daqui, ó. V igual a A elevado ao cubo. Mas por que ao cubo? Porque são 3A, são 3 dimensões. Então, traduzindo, nós podemos utilizar só esta fórmula. Então, vamos lá. Então, agora, né, vamos calcular a capacidade do aquário apresentado e verifique se é maior do que 8 litros. Então, olha só. Nós temos aqui a fórmula que nós pegamos foi volume é igual ao comprimento, olha só, é comprimento, largura e altura. Então, quando nós voltamos lá para nós ver na figura, nós temos que comprimento, largura e altura. Aí, olha só, ficou a seguinte situação. Como nós temos aqui, ó, o volume é igual, comprimento são 3 decímetros, né? A largura é 1,4 decímetro e a altura, que é A, é 2,4. Então, nós multiplicamos todos eles. Quando nós multiplicamos, encontramos aí 8,82, ou seja, 8,82 decímetros cúbicos. Então, aí olha só, como nós temos que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, temos que a capacidade do aquário é de 8,82 litros, ok? Então, ele cabe mais de 8 litros. Então, lá cabe 8 litros e 82 ml de água. Então, assim, o aquário pode se abrigar o peixe, né, que Juliano quer criar. Uma vez que 8,82 litros é maior do que 8 litros. Verdade. Então, gente, só para a gente compreender melhor ali, aquela aplicação ali, nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui, ó, um cubo. O que é um cubo, gente? Né, que tem lados de aresta medindo 4 centímetros. O cubo é essa daqui, ó. Tá vendo? É esta figurazinha. Então, como ele tem 4 centímetros, eu vou colocar aqui, ó, é 4, 4 e aqui também é 4. Por quê? São três medidas aí, 3 dimensões de mesma natureza, ou seja, de mesmo tamanho. Porque A é igual, são 3A, então os números serão iguais. Então ele pergunta o seguinte: qual é o seu volume? Então, para mim calcular, gente, o volume daquele cubo ali que nós acabamos de ver, nós temos o seguinte: olha só, que
Aliás, deixa eu desenhar o cubozinho aqui. Olha só, desenhando, né? E representando ali. Então aqui, ó, mede 4, 4 e 4, o mesmo que tá lá em cima. Então ficar puxando para lá e para cá. Então o volume é igual a A elevado à terceira potência. Então o volume é igual. Quem é a medida de A? É 4. Porque é elevado à terceira. O volume é igual. 4, gente, elevado à terceira, porque é 4 vezes 4 e vezes 4. Ou seja, o 4 repetido 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então são 64, né? Centímetros cúbicos é a dimensão, né? A capacidade desse bloco, né? De forma de cubo. Ou seja, desse cubo, ok? Então, sempre quando for o cubo, utiliza essa regrazinha. Ou pode fazer igual foi feito aqui, né? Igual ele está mostrando aqui, ó. Volume é igual a vezes A e vezes A. O A 3 vezes. Então, aqui é a fórmula, né, resolutiva. A fórmula normal é essa. E não multiplicar assim quando for o cubo. Ok? Agora nós temos o seguinte, ó. Dado um cubo de 10, olha só. 10 centímetros de aresta, determine quantas bolinhas de diâmetro igual a 1 centímetro ele comporta. Ou seja, a capacidade dele, então, também é volume. Então, olha só, já está aqui, ó, as dimensões, dizendo que aqui é 10 bolinhas, aqui é 10 e aqui também é 10. Portanto, eu vou fazer o seguinte, que V é igual a A elevado à terceira potência. O volume é igual. Quem é a medida de A? É 10 elevado à terceira. Então, troca o valor de A por 10. Então, eu tenho aqui o volume é igual 10 vezes 10 e vezes 10. 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. Então, ele terá a capacidade, né, para 1000 centímetros. E ele diz que cada bolinha tem um diâmetro de 1 centímetro. Portanto, a resposta é 1000 bolinhas aí que cabe, né, neste cubozinho de aresta, 10 centímetros, né, cada lado, ok? Então, isso aqui, né, centímetros cúbicos. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, assim se calcula o volume, né, do cubo, ok? Usando esta formulazinha. Aí nós temos outro exemplo aqui, exemplo 3, que mostra o seguinte. Quantos litros de água são necessários para encher uma piscina, né, no formato de um paralelepípedo retângulo com 25 metros de comprimento, 9 metros de largura e 2 metros de profundidade. Então aqui eu tenho que esta figurazinha, né, ela é um paralelepípedo, né, retângulo, então é neste formato, ok? Neste formato. Aqui tá ele aqui, então são 25 metros de comprimento, ok? 9 metros de largura e 2 metros de profundidade. Ou seja, os dois aqui ou pode ser aqui, ok? Então, o volume desse aqui é um bloco retangular, então é A vezes B vezes C, que nós já vimos anteriormente a fórmula. Então, esta é a fórmula. O volume é igual, então, ó, quem é A? É a altura, então é 2 vezes. Quem é B? A base, pode ser o comprimento. É 25 e vezes 9, que é aqui a largura, ok? Então, o volume é igual a 2 vezes 25 é 50, aí 50 vezes 9. Ou seja, o volume é igual a 9 vezes 5, 45. E aumenta o zero, então dá 450, porque 10 vezes 50 é 500, então 9 vezes 50 é 450 metros cúbicos. Então a capacidade é para 450 metros cúbicos de água. Como eu sei, gente, aqui 1 metro cúbico, olha só, 1 metro cúbico corresponde aí a 1000 litros, viu? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, corresponde a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico de água, né, ele apresenta 1000 litros de água. Portanto, deu 450. Então, é só 450 vezes 1000. Então, acrescentar aqui uma vezes. Então, a resposta vai ficar 450 vezes 1000. Ok? Então, olha só. 1 vezes 450, 450. E aumenta os 3 zeros, ou seja,
450 mil litros de água é a capacidade, viu? 450 mil litros de água, capacidade para esta piscina. Essa outra aqui, esse outro exemplo, ele já tem aqui nas dimensões e ele pergunta o seguinte: um aquário no formato de paralelepípedo retângulo está apoiado em uma face de 50 cm de comprimento por 24 cm de largura. Se for despejar 36 litros de água, né, dentro desse aquário, a água irá transbordar. Então, olha só, ele deu aqui a base, mas a altura já está aqui. Então, aqui também é o seguinte: volume é igual a A vezes B e vezes C. Portanto, o volume é igual, que a medida de A é a altura, é 40. Lá ele não deu, mas aqui está aqui, ó, 40 centímetros a altura. Então, olha só, 40 centímetros, aí vezes 50 e vezes 24. Então, o volume é igual, 4 vezes 5 é 20, ou seja, 4 vezes 5 é 20, tá aqui. Como tem os dois zeros, vem para cá, ou seja, 4 vezes 50 dá 2.000. Agora, 2.000 vezes 24. Então, vou botar aqui 2.000 vezes 24. E vamos fazer a multiplicação. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2 é 8, 2 vezes 0, 0. Ó, lembrando, quando multiplicar o segundo número, o resultado vem para baixo dele. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 2 é 4. 0, 0, 0. Então aqui dá 8, né? E aqui 4, ou seja, 48.000. Então volume é igual a 48.000 centímetros cúbicos, ok? É a capacidade.